Boa tarde a todos, meu nome é Daniele Franco Figueiredo, eu sou a aluna da Fundação Getúlio Vargas do Rio Grande do Norte, de Finanças, Controladoria e Auditoria. Vou apresentar para vocês esse trabalho que está sendo desenvolvido para a matéria de Finanças Corporativas do professor Cristóvão Pereira, e eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, Os Axiomas de Zurique, que é de autoria de Max Gunther. Max Gunther, filho de um dos formuladores dos axiomas, apresenta os axiomas de Zurique, princípios e regras infalíveis estabelecidas pelos suíços logo após a Segunda Guerra Mundial para diminuir riscos enquanto aumentavam os lucros provenientes dos investimentos e especulações. Nessas reuniões, que eram feitas em bares e em restaurantes, tal grupo sentava e questionava sobre manobras especulativas e formulavam ideias que acabaram sendo seguidas por todos até o fim de suas vidas. Trata-se de riscos e como administrá-los. O livro tem como tema principal como apostar para ganhar, apostar com cautela e deliberação. Os conselhos são apresentados em 12 grandes axiomas e 16 axiomas secundários. Vou chamá-los de 16 axiomas menores. Os 12 axiomas são risco, ganância, esperança, previsões, padrões, mobilidade, intuição, religião e ocultismo, otimismo e pessimismo, consenso, teimosia e planejamento. Vamos ao primeiro grande axioma, risco. Primeiro grande axioma, riscos. O que fazer com o seu dinheiro? Arriscar. Preocupação não é doença, é saúde. Se você não está preocupado, é porque não está se arriscando bastante. Segundo Gunther, libertar-se das preocupações pode até ser bom, mas se você fugir delas, nunca deixará de ser pobre. Assuma riscos. Pelo primeiro axioma menor, ele fala, só aposte o que valer a pena. Pelo segundo axioma menor, ele fala, resista à tentação das diversificações. Assuma riscos. Segundo grande axioma, ganância. Querer sempre mais, em excesso. Reduzindo a ganância, aumenta-se a chance de ficar rico. Realizar o lucro cedo demais antes que o período de ganho atinja o pico, pois é difícil parar quando se está ganhando. Portanto, nós temos o terceiro axioma menor, que é sempre entre no negócio, sabendo Terceiro grande axioma, esperança. Como escapar quando as coisas vão mal? Quando o barco estiver afundando, não reze, abandone. Ficar parado, estático, quando surgem os problemas, não resolve nada. Aceitar as pequenas perdas para a gente se proteger das grandes. Gunther fala da dificuldade em admitir quando nós erramos. Quando se erra, quando há perda. E perda é essencial para o especulador. Nós temos, portanto, 4 axiomas menor. Aceite as pequenas perdas como um sorriso, pois elas fazem parte dos fatos da vida. Quarto grande axioma, previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem fala, de quem traz planejamento baseado no futuro. Ninguém tem ideia do que vai ocorrer no futuro.
O mundo do dinheiro, ele é o mundo dos seres humanos, é um mundo imprevisível. Não monte seu programa especulativo baseado apenas em previsões. Trace o seu projeto baseado em reações rápidas que vêm ocorrendo. Quinto grande axioma: padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Não existe fórmula mágica, não se pode confiar em nenhuma fórmula que ignore o papel da sorte. Não veja ordem onde não existe. O quinto axioma menor, ele fala exatamente sobre o cuidado com a armadilha do historiador. E o sexto axioma menor, ele fala sobre o cuidado com a ilusão do grafista. A ilusão do grafista, frequentemente, é uma extensão gráfica da armadilha do historiador. Quinto grande axioma: padrões. O sétimo axioma menor, ele fala do cuidado com a ilusão entre correlação e causalidade. As relações de causa e efeito que não existem, porque quando necessário nós as inventamos. Nós estabelecemos uma relação de causa a fim de explicar determinado fenômeno. As correlações simplesmente acontecem. O oitavo axioma menor, ele fala exatamente do cuidado com a falácia do jogador. Períodos de ganho acontecem, mas nem sempre nós sabemos quando e como ocorrem as durações. O grande axioma: mobilidade. Preserve a mobilidade, evite lançar raiz. Segundo o nono axioma menor, numa operação que não deu certo, não se deixa apanhar por sentimentos como saudade ou lealdade. Não deixe que as raízes engrossem, porque depois fica mais difícil de cortar. Segundo o décimo axioma menor, jamais hesite em sair do negócio quando acontecer uma oportunidade melhor, mais atraente. Jamais deixe raízes num investimento acreditando que ele lhe deve algo ou você deve algo a ele. Sétimo grande axioma: intuição. Só se pode confiar em um palpite quando ele pode ser explicado. Porque o que é um palpite? Palpite é parte de uma sensação. É um evento mental que ocorre na mais absoluta normalidade. Atitudes erradas: ridicularizar categoricamente os palpites ou confiar neles indiscriminadamente. A confiança indiscriminada pode levá-lo a uma calamidade especulativa. A intuição, ela pode ser útil. Mas segundo o 11º axioma menor, jamais confunda palpite com esperança. Cuidado com a intuição, que pode prometer conclusões que você deseja demais. Oitavo axioma maior: religião e ocultismo. Manter o mundo do dinheiro e sobrenatural separados. É improvável que entre os desígnios de Deus seja para o universo se inclua o fato de você ficar rico. Não é Deus que vai te deixar rico. Não se fica rico rezando. O exemplo é do pastor. O pastor, ele tinha a possibilidade de comprar um terreno de uma pessoa que estava mudando de cidade. Ele ouviu alguns conselhos, mas não deu ouvidos. E não dando ouvidos, ele acabou adquirindo esse terreno e não conseguiu construir, porque esse terreno ele era impróprio para construção. Ele tinha um pântano embaixo. Então ele não teve o lucro esperado. Apoiar-se em crenças pode não representar um risco para a sua saúde, mas é um risco para o seu bolso, é um risco financeiro. Segundo o 12º axioma menor,
Se a astrologia funcionasse, todo astrólogo seria rico. O mesmo vale para o tarô, para cartomante. Segundo o 13º axioma menor, não é necessário exorcizar uma superstição, desde que ela seja tratada no lugar dela. A gente pode curtir a superstição. Porque o que é uma superstição? Ela é uma crença no sobrenatural. Nono axioma maior: otimismo e pessimismo. O otimismo significa esperar pelo melhor, mas a confiança, ela significa saber lidar com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Ele pode ser um grande inimigo do especulador, porque ele te dá uma sensação boa. E por isso é tão perigoso. O profissional, ele não tem otimismo, ele tem confiança. Então, antes de investir, pense como será se der algo errado. Décimo axioma maior: fuja da opinião da maioria. Frequentemente ela está errada, ou provavelmente ela está errada. Rejeitar tudo o que lhe dizem, até pensar com a sua própria cabeça. Não deixe que a maioria manobre você. Segundo o 14º axioma menor, jamais embarque nas especulações da maioria, porque com frequência a melhor hora de se comprar algo é quando ninguém a quer. Ir contra a maioria é uma das coisas mais difíceis que tem. Décimo primeiro axioma: teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Se não está dando certo, desista. Segundo o 14º axioma menor, jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. A técnica do preço médio é uma das mais traidoras armadilhas que o especulador pode utilizar. Porque quando você faz preço médio, você está se iludindo, você está enganando o retorno desse investimento. Perseverança, ela pode ser uma boa ideia para aranhas e reis, mas para especuladores não é lá essas coisas. Décimo segundo e último axioma de Zurique: planejamento. Planejamento a longo prazo, ele gera a perigosa crença de que o futuro ele está sob controle. É importante jamais levar a sério seus planos de longo prazo, nem o de quem quer que seja. Poucas crenças são tão perigosas como essa. Segundo o 16º axioma menor, fuja de investimentos a longo prazo. Apostar no amanhã já é arriscado. Imagina apostar em algo para daqui a 20, 30 anos. Só existe um planejamento a ser seguido, um planejamento financeiro que você precisa: o de plano de ficar rico. Boa noite a todos. Bom, finalizado o trabalho, agora eu gostaria de despedir dessa turma tão querida do MBA, dizer que eu vou sentir muita saudade de vocês e desejo sucesso a todos. E para o meu caro professor Cristóvão, essa é só para você, porque eu tenho certeza que só você vai entender, mas eu estou fazendo. Tá aí meu meio copo d'água.